Vamos lá, gente. Continuando nossa revisão de psicossomática. Na abordagem psicossomática, gente, a somatização, o sofrimento orgânico é uma resposta a uma dor mental. Onde a pessoa, por não conseguir transformar em palavras o seu sofrimento, registra no corpo. E o contexto psicossocial vivenciado vai influenciar essa subjetividade. E é determinante para a sua saúde e para o seu adoecimento. Então, gente, analisar os fenômenos psicossomáticos tem que levar em conta diversos aspectos do indivíduo. Não só o sintoma, a gente entende muito mais o sintoma como uma linguagem e vai ver o contexto. Como a gente falou, a doença é democrática, mas a saúde não. Né? Entender de medicina psicossomática é entender de determinantes de saúde. E ela vai se interessar, gente, pelos transtornos somáticos, pelos aspectos psíquicos e somáticos que se entrecruzam. Tá? Aqueles pequenos desvios de normalidade, gente, são normais. Né? Aquela dor, aquela ansiedade, aquela dor de barrigazinha quando você vai fazer uma prova, isso às vezes é normal. Não é doença. Então a psicossomática ela tem um interesse por aquilo que é desviante. Tá? Pequenos desvios de normalidades que não vão gerar, vai fazer parte do contexto da gente. E esses pacientes psicossomáticos, gente, eles vão expressar pela via corpórea conflitos e sentimentos inconscientes. Vão utilizar os mecanismos de defesa. Muitas vezes são queixosos de diversa doença, dores que prejudicam o seu bem-estar. Tá? O corpo, gente, se torna passivo diante dessas transformações. E ele acaba só respondendo. Né? Acaba só pau na muleira. Psicossomática, gente, é o estudo sistemático das relações existentes entre os processos sociais, psíquicos e transtornos, disfunções orgânicas ou corporais. É um ramo de conhecimento que estuda e trata das questões humanas, promoção de saúde a que pertencem, em um só tempo orgânico, psíquico e social, ou seja, de todo o contexto humano. Tem como uma das suas principais motivações a recuperação de um diálogo entre os diversos saberes das ciências médicas, humanas e sociais. Então a psicossomática, gente, a natureza hoje é aquela natureza interdisciplinar, tá? Que vai integrar diversas especialidades. Porque falar de manifestação psicossomática é falar de medicina, é falar de psicologia, é falar de sociologia, é falar de antropologia. Certo? Os sintomas de uma doença psicossomática, assim como sonhos, criatividade, tá? São mananciais simbólicos. A gente conversou muito sobre isso, o sintoma como algo a ser comunicado. O sintoma como uma linguagem do indivíduo. A gente até falou que é a primeira linguagem que a gente aprende. Né? A criança não sabe dizer que está com saudade, ela sabe ter uma febre. A criança não sabe dizer que está com medo, ela sabe ter uma dor de barriga. Então a primeira linguagem que a gente aprende é a linguagem psicossomática. Inclusive essa linguagem nos faz entender que o indivíduo não é o causador das próprias doenças, tá? Que muitas vezes ele vai ser vítima de concepções que ele não domina. E de acordo com os estudiosos em psicossomática, quando eu consigo compreender quem ele é, quando eu consigo assumir o maior controle sobre mim, eu aprendo a reagir em determinadas situações e em determinados eventos. Tá? Vai além de atender ou de entender a própria história. É quando eu domino a minha história. Arará é do verbo vai ter, né, que vai ter e arará é o mesmo verbo, todos dois são errados.
uma questão sobre o que é sintoma psicossomático. Vamos lá, gente. Ataque de pânico tem um sintoma físico, manifestação psicossomática. Síndrome do intestino irritado tem o físico, manifestação psicossomática. Taquicardia, o físico, manifestação psicossomática. Infertilidade, manifestação psicossomática. Depressão, não, pode até ter, mas não é via de regra. Tá? Como pode até ter, não é manifestação psicossomática. Ansiedade, por si só, não é manifestação psicossomática. Tá? Borderline, não é manifestação psicossomática. Transtorno bipolar, não é manifestação psicossomática. Pode até gerar alguma manifestação, mas a manifestação psicossomática é a manifestação física de uma situação psicológica. E nos dias atuais, gente, a gente conversou alguns pontos meio complicados. Alguns de vocês, inclusive, me perguntaram sobre cursos, sobre se tem curso de psicossomática, e a gente conversou. No Brasil, ainda é uma área muito dominada pelos médicos, certo? E hoje, a gente falou que a psicossomática, gente, tem uma dimensão social. Procura interconexões entre os diferentes saberes dos profissionais de saúde. Tá? Houve uma fase psicanalítica, houve uma fase behaviorista. A psicossomática é um ramo da medicina, não é um ramo da psiquiatria. Isso é muito importante ficar claro. Não é psiquiatria psicossomática, é medicina psicossomática. Também existe a psicologia psicossomática, mas ainda precisa crescer muito aqui no Brasil. E ela busca essa interconexão, um diálogo entre os diversos saberes. Gente, boa sorte na prova. A gente vai estar torcendo por vocês.